Estádio 97 informa. Freguesaço do Atlético Goianiense, hein? Cara, em uma semana vocês conseguiram apanhar 2 vezes do Atlético Goianiense. E ontem era pra ser mais, hein? Eu chutei 2-0. Mas aí a tendência é o Corinthians conseguir até um placar mais elástico. Lá, na Arena Corinthians. E já não põe medo mais em ninguém. O Corinthians é bobinho na arena. Meu Deus do céu, eu nunca vi isso. Atlético Goianiense 1-2. Corinthians 0. Isso porque o Silvinho é especialista em linha de 4, hein? Quando o Dragão começa a ganhar do São Jorge é porque o negócio foi pro saco mesmo. Contagem regressiva pro Silvinho ir embora, hein? Já começou por aí. Já deu do Silvinho também, viu, De Paulo? Ele que vai pro inferno, tomara que caia. Ó, e dia 12 tem o porco, hein? Dia dos namorados, né? Já sabe que vocês vão ganhar. Falada na Aba, Fala aí, mano. Falada na Aba, No 4-4-2. Falada na Aba, fala aí, mano. Que delícia, né, velho? Ô, Sombra. Tem gol, né? Freguesia do futebol brasileiro, hein, mano? Peraí, vamos dar risada. Calma, Vamos dar risada. Vamos dar risada. A cara de Rolou na frente, lá vem os caras. Olha ali, metida de bola onde eu falei. Meu Deus, já chegou os caras lá do direito. Dudu cruzou por baixo da cara do gol. É gol do Atlético. Se ferrou. Houve um equívoco. Vai dar essa merda. Rony. Putz, ele colocou o Rony nessa porra. Olha o Natel. Olha o Natel, vai a merda. Dispara o Atlético no contra-ataque na cagada do Raul Gustavo na cara do gol. Mais um do Atlético, João Paulo. Se ferrou. Houve um equívoco. De novo. Atlético Goianiense tá dando show e nós aqui tá arregaçando com a gente. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Demais, velho. sensacional. Pode começar o podcast aí. Podcast do Mano, fica à vontade aí. Mas antes de mais nada, ô Sombra. Ao invés da música do Chororô aí, eu gostaria da marcha fúnebre, tem? Vai mudar. Putz, golpe agora. Uma marcha fúnebre. ainda, mano. Ué, não é o time a ser batido, essa porcaria, mano? A marcha fúnebre aí, Sombra. O Mano é aquele cara que os caras estão falando, nossa, o Meta tá te traindo, ele não acreditava, ele precisou ver pra acreditar. Agora vai. Ô, Sombra. Vai, mano. Vamos pegar na alça dele. Vamos pegar a alça. O negócio é o seguinte. Otimismo, mano, otimismo. Com essa Time trilha, é bom. com essa música, eu decreto, Sombra, o passamento daquela frase. Esse time pode render mais. Trouxa. Não usa mais. Essa frase... essa frase não sairá mais da minha boca pra falar a respeito desse catado. Esse time que tem apresentado um futebol de merda. Esse time que tem enervado cada dia mais o torcedor do Corinthians, Sombra. Então, essas palavras aí que eu proferi durante alguns meses, esse time pode render mais, o elenco do Corinthians não é uma porcaria. Me agrediu física e moralmente. Você mereceu. Mas o negócio, claro. mas o negócio é o seguinte. Aqui jaz essas duas frases. Sombra, tá vendo essa toalha aqui, ó? Eu joguei a toalha. Deixa eu pegar a toalha, porque essa daqui é boa. Essa daqui não é aquelas que não enxuga. É boa. Mas é boa mesmo essa aqui. O negócio é o seguinte, joguei a toalha. Cara, na boa, vamos lá. Se a gente parar pra analisar... Ale, sinceramente, cara, o time do Corinthians não é a 8ª maravilha do planeta, mas
cara, não dá pra tirar também a culpa do Silvinho. Eu já vou falar do elenco também, mas antes de mais nada eu quero falar do Silvinho. Cara, se a gente pegar, por exemplo, o jogo de domingo, e transferir pra quarta-feira, o Corinthians no jogo de domingo, vocês viram, o Corinthians ele criou chances ali, ele criou 4, 5 chances que ele poderia ter feito gol. Jogando mal, ele criou essas chances. Mas o treinador inteligente, capacitado, ele viu onde o Corinthians acertou e ele trabalhou o time dele pra não errar novamente da forma como ele errou. Tanto que na partida de ontem, o único lance de gol que o Corinthians criou foi uma cabeçada do Arauz, que nem foi tão boa assim, ele cabeceou mais pro chão do que pra frente. Mas aí o Fernando Miguel fez uma boa defesa mandando para escanteio. O Silvinho, ele não teve a competência, a inteligência. E olha aqui, ele é o especialista em linhas de 4, já que ele disse isso na entrevista coletiva. Ele não conseguiu ver o que todo mundo viu. O Atlético Goianiense, ele podia estar na marca do pênalti. Ele recuava a bola para tramar a jogada nas costas do Piton. Toda a bola do Atlético Goianiense era sempre nas costas do Piton. Pelo lado direito do ataque deles, lado esquerdo da defesa do Corinthians. Entre Raul Gustavo e Piton, ora dessa forma, ora sempre no mano a mano com o Piton, e o Piton não estava ganhando uma. E aí o nosso querido treinador, que optou novamente por colocar o Camacho em campo. O Camacho, que é horroroso. E o Gil, que também não está jogando absolutamente nada. O Silvinho não abdicou da escalação dos dois. O nosso Guardiola de Itaquera, ele não teve a percepção básica de ver que o Atlético estava deitando naquele lado. Inclusive, até poucos minutos, um pouco antes ali do primeiro gol, o De Paula estava me perguntando a respeito dessa situação. Eu falei, velho, tá toda hora nas costas do Piton. Tá sempre entre o Raul Gustavo ou o Piton, ou toda hora jogando mesmo uma dobradinha no Piton, e não tinha um volante para dar um combate defensivo ali. Ou o próprio Matheus Vital fazendo às vezes ali, dobrando a marcação para tentar ajudar o Piton. Não tinha. O nosso magnânimo treinador, ele tomou um nó no primeiro tempo, e aí você fala, não, beleza. Do Barroco, o jogo no primeiro tempo foi uma merda. Acontece o quê? Não, você fala, pô, o jogo foi uma merda. O cara vai pro intervalo, o que ele tem que fazer? Mexer com o brilho da galera e alterar o time que não tá jogando bem. Ele volta ali com a mesma porra de formação que não jogou nada. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. O treinador vendo o que a gente viu, é impossível ele estar satisfeito com aquela merda que ele tava vendo, cara. E ele parece que não. Ele só foi mudar o time ali depois da expulsão do Fagner. Aí vão falar, não, mas a expulsão foi injusta. É questão de critério. O Fagner postou até uma foto na internet aí mostrando um rasgo na canela. Pode ser que o jogador do Atlético tenha pegado. Mas o Corinthians não perdeu do Atlético Goianiense por causa da expulsão do Fagner. Ele perdeu porque ele foi incompetente. O time do Corinthians, ele não consegue criar jogadas. Um time pesado, um time sem transição, um time extremamente fácil de ser marcado, um time sem criatividade. Um time que não jogou com uma porra de um centroavante e toda jogada espirrava uma bola para lateral, era cruzamento para dentro da área. Pro Mosquito tentar cabecear, pro Arauz tentar cabecear, pro Luan tentar cabecear. Nenhum deles tem característica de cabeceador, nenhum deles é centroavante. Então isso demonstra claramente a limitação do Silvinho. Aí vão falar, mano, mas a culpa é só do Silvinho? Não é só do Silvinho. Eu não quero ficar aqui enxugando gelo, isso não é comigo, nunca fiz parte desse tipo de situação e não é agora que eu vou fazer. O time do Corinthians também é muito fraco, O Silvinho errou no esquema tático, ele errou nas peças que ele utilizou, é um time que não tá brigando realmente por porra nenhuma, mas os jogadores que estão em campo também não fazem por onde. É um amontoado. De vez em quando a gente vê um contra-ataque, ali, uma cena básica, assim, ó, por exemplo, o contra-ataque de um time. O jogador que tá com a bola, ele não precisa ter 4 jogadores do lado dele. O time se espalha, porque um sabe onde o outro vai estar. Se o cara tá vindo pelo meio, um abre na ponta, um abre à frente dele e outro abre na esquerda. Deixa o campo grande, né, mano? Exato, você amplia o raio de ação do time. O Corinthians, quando ele pega a bola no contra-ataque ali, os 4 vão em cima da bola. Parece time de colégio. Exato. Então qualquer jogador... É verdade, parece que ele é amontoado, até que todo mundo quer pegar a bola. Esse é o Corinthians, né, mano, cara. No intervalo. Exato. Então é um absurdo. É o que o Ale falou. Quando você quer armar um contra-ataque, você espalha o time. Você dá opção de passe, você se desvincula da marcação. O time do Corinthians não faz isso. Isso é questão de treinamento e inteligência de quem está em campo também. E não existe hoje nem treinamento, nem inteligência de quem está em campo. Pouquíssimos jogadores conseguem acrescentar um pouquinho de qualidade.
um pouquinho de qualidade, mas não é o caso da atualidade. Eu ainda espero, por exemplo, o Matheus Vital, até antes da lesão, é um cara que estava desequilibrando, estava jogando bem. O Luan, quando pediu oportunidade também, ele chamou a responsabilidade, estava jogando bem. Mas hoje o time do Corinthians é um catado. O Corinthians, quando ele jogou com 3 zagueiros, inclusive foi a partida ali contra o São Paulo, que ele conseguiu espelhar o time do adversário, foi a melhor partida que o Corinthians fez taticamente falando, dentro de um cenário que ele estava jogando mal. E esse esquema deveria ter sido mantido, porque quando você povoa o meio-campo com 5 jogadores que sejam, você trava ali uma possibilidade grande de o adversário começar a tramar uma jogada ofensiva contra você, já desde, por exemplo, da intermediária. O Corinthians ele começa uma marcação na linha de meio campo e mesmo assim faz mal. O time do Corinthians ele consegue jogar recuado e mesmo assim espaçado, porque os jogadores não têm a inteligência tática de compor uma porra de um esquema que também não deu certo. E o nosso especialista na linha de 4, o tal do Silvinho, que também vai pro inferno. O cara de pullover em Itaquera, terninho em Itaquera, irmão. Vai te catar, velho. Eu sabia que você ia falar disso. Não, mas vai pro inferno, o cara de manguinha, Motinha. O cara tá parecendo que tá na missa, velho. O cara foi casar no civil. Vai merda, velho. É esquisita aquela foto, o cara de pullover no pescoço. Não, mas, Motinha, parece que o cara foi no cartório casar no civil. Velho, o cara tá em Itaquera, o cara é técnico do Corinthians, velho. Arranca a camisa, joga o agasalho na arquibancada. Tem que ser mais mostra barroca, satisfação. Né, mano? Mais mas tem que ser, mas tem que ser. Mas, Motinha, esse negócio aí, cara, na boa, cara, eu tô de saco cheio. E vou te falar, eu concordo com o Quintino, sim. Eu concordo com o Quintino. O Corinthians, ele continuar com essa porra desse time aí, ele vai brigar sim pra não cair. Ele briga do 15º pra baixo. Então, Duílio, deixa eu te falar também, passar a visão pra você. Eu sei que o time tá numa situação financeira complicada. Eu sei que... Não quero. Eu sei que o time tá numa situação financeira complicada. Eu sei que tem arena pra pagar. Tem uma dívida de 1 bilhão aí rondando aí a marginal ali, né? Os oficiais de justiça fazendo filas ali. Tem até uma barraca, né? Os caras já montaram uma barraca pra ficar mais fácil ali. Não, é pra ficar mais fácil. Tem café, bolacha. E cada dia tá um lá, então eles já montaram a barraca. Os caras entram então o negócio é o seguinte... Lá, não, escondido não, os caras já sabem até pelo nome. Quando chega um oficial lá, fala, preciso falar com o Duílio. Tá, beleza, eu vou te receber. Então o negócio é o seguinte, Duílio, me ouve, irmão. A dívida tá aí, eu não tô negando, o Corinthians tem que pagar. Porém, vou te falar, Duílio, precisa de uns 3 ou 4 aí que façam a diferença. Não vem com esses papinhos de compor elenco, não. Compor elenco é uma porra. Compor elenco é uma porra. Precisa de 3 ou 4 jogadores pro Corinthians não cair. Jogadores que cheguem pra ser titulares. Mas tira o dinheiro. Vou te falar, por mais que custe, ô Duílio, por mais que custe um bom dinheiro, vai custar muito mais o rebaixamento pra Série B. Vai custar muito mais disputar uma Série B o ano que vem, recebendo metade da cota que você tem da televisão. Então, Duílio, faz as contas aí. É mais fácil endividar o clube agora, trazendo mais 3 ou 4 bons jogadores para tentar recuperar esse elenco que tá morto, do que cair novamente. Porque se cair, Duílio, eu não sei se sobe no primeiro ano, não. E a gente tá vendo o exemplo aí de Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Esses caras vão comer o pão que o diabo amassou, Duílio. Então, repito, agora não é gasto. Agora não é gasto. Agora é investimento. Agora é investimento. Mas tira o dinheiro. É a mesma coisa, se você tá passando... O clube de futebol, quando quer, arruma, bacana. Quando a água bate na bunda, arruma. Pede pra empresário. Pede pra empresário, faz o raio que o parta. Gente, quando clube de futebol não sejam mirins. Vocês sabem disso. Lógico, clube de futebol, quando precisa de dinheiro, recorre pra empresário. O dinheiro aparece. Agora, o momento bacana, o momento agora é de hemorragia. Se você tá com uma hemorragia, você não pode fazer, talvez, uma pesquisa, deixa eu ver qual médico é o mais barato. Você precisa ir no melhor pra tentar resolver o teu problema. Depois vê como paga, né, mano? Tem obrigação agora de tentar arrumar essa porra desse time. Então, Duílio, 1 bilhão de dívida ou 1 bilhão e 200 é a mesma merda. Tamo cagado igual. Então o negócio é o seguinte, contrate jogadores, vai pedir dinheiro para empresário, faz o raio que o parta. Porque cair novamente para a Série B, eu repito, se o Corinthians cair novamente para a Série B, vai custar muito mais do que você trazer 3 ou 4 jogadores com nível para serem titulares. E é difícil, fazer uma pergunta pra você. Você derrubou o Mancini. Você foi o responsável. Não, eu não. Ele se derrubou. E agora tu já tá 2 jogos. E o Silvinho, ele perdeu 2 partidas pro Atlético Goianiense. Mas segue invicto contra todos os outros times brasileiros, cara. Vamos ter paciência, pô. Vai pro inferno, você essa sua ironia. Ô, Quintino, o que eu você pega essa sua ironia, você dobra bem, velho, e não passa nem... Calma, para, você concordou com ele, pô. Você quebrou ele. Mas o Corintiano é muito bom. Pra fazer, na moral, concordou. Eu não sei quem é esse cara. Hã? Ô, Quintino,
Eu não sei quem é esse cara que tá fazendo o programa no lugar do meu irmão, mas não é o Mano. Porque o Mano, que eu ouvi aqui, aí tentou abrir os olhos do Mano, falando a respeito da qualidade do time do Curica. Ele falou que era o time a ser batido, era o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, era não sei o que candidato à Copa do Brasil. Não, do estado de São Paulo, eu falei. O negócio é o seguinte, mano, tentamos abrir o seu olho, você não deixou, agora abrir uma força, meu querido. É isso aí. Tá chorando por quê? Mas peraí, Marcão. Só pra finalizar, porque ele vai chorar daqui a pouco, eu achei que ele ia chorar. Mas ele faz nada, irmão. Quintino, pra gente não tirar sarro dele, Quintino. Ele faz negativo. Ser corintiano é muito bom. Ser corintiano é maravilhoso. O duro é quando tem jogo com esse time aí. O duro é quando tem jogo. Santos. Bom é o Santos. Vai pro inferno, olha o catado que você torce aí, ô. Mas mano, eu pensei que o Quintino não omite. O que é aquilo que o Marcão botou? Peraí, Marcão botou uma foto que é uma mistura do Mano com o Andrés? É o Andrés Mano. É o híbrido. É o Mandrés. É o Mandrés. Ele podia fazer uma montagem, ele com Ordônio. Mas o Quintino, ele não omite. Ele acredita que o Santos cai com esse time. Ele não omite isso. Não, luta pra não cair. É isso aí. Então. E luta pra não cair. Não, mas eu também não omito. Tanto é que eu falei agora. Agora você falou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Mas peraí, antes tarde do que mais tarde. Você tá falando de 4 caras, né, mano? Você falou que tem que fazer, se endividar mais, 4 caras. Quais são as 4 posições que você, no lugar do Willio, traria? As 4 posições. Ô, Vieira, sinceramente, cara. Posso responder, o Corinthians... mano? Diga, fala ali. Goleiro, defesa, meio e ataque. É isso. Não, mas inegavelmente, o Corinthians ele precisa de um meia de criação com qualidade, um segundo volante com qualidade, um centroavante bom, um cara top, e eu acho que um zagueiro bom também. Porque, querendo ou não, com a saída agora do Gemerson, que era o melhor jogador que o Corinthians tinha na equipe, eu acho que o Corinthians ele precisa de uma espinha. Por exemplo, você traz um zagueiro, porque os laterais eu acho que quebram bem o galho, o Fagner e o Piton. Um segundo volante, o Corinthians hoje não tem dentro do seu elenco. O Cantígio não é esse cara, o Ramiro não é esse cara, o Camacho não é esse cara. Por mais que possa adaptar um Arauz ali, mas também não é esse cara, já provou também que não é. Então, querendo ou não, cara, tem que trazer uma espinha dorsal. Essa linha aí, com zagueiro, segundo volante, um meia e um centroavante, é meio que obrigação da diretoria conseguir arrumar. Se você traz 4 jogadores que façam a diferença nesse setor, o resto ali meio que se encaixa. Mas que o Corinthians precisa desses 4 aí, precisa sim. Agora, é bem complexo isso aí, né? Porque você pega, por exemplo, o Palmeiras, que tem uma condição financeira bem melhor, e tem dificuldade para achar um centroavante, né? E acaba repatriando o Daverson, quem sabe o Borja, né? Tentou o Borré, não deu, muito dinheiro. Então é difícil. Eu sei que você diz que o Corinthians precisa, mas o mercado é muito complicado. O mercado... Pra quem tem dinheiro já é escasso. Pra quem não tem dinheiro, então, você imagina como que fica, mano. Eu acho que você tem razão no que você fala, que assim, a partir de agora eu acho que você tem razão, reconheceu que o time é muito ruim. Mas, aleluia, cara, é difícil pra quem tem dinheiro. Pra quem não tem dinheiro, então, achar jogador é uma enormidade. É muito complexo, mano. Mas, ô Sombra, a partir do momento que o cara assume esse compromisso de ser presidente do Corinthians... ele sabe que ele vai ter que dar nó em pingo d'água em algum momento, e esse momento chegou. Porque a gente tá falando aqui da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se o Duílio se conscientizar que ele tem que trazer jogadores aí só na 25ª, 30ª rodada, pode ser muito tarde para o Corinthians tentar sair de um buraco. E, sinceramente, Sombra, até o Silvinho na entrevista coletiva falando agora, olha, eu vou rever então o esquema tático aí que eu utilizei. O Silvinho foi muito arrogante dentro de uma proposta que ele pregou já na estreia dele, na primeira entrevista que ele deu, quando ele meio que se colocou como um especialista nessas linhas de 4. Mas ele esqueceu que ele não tá dentro de campo, e não é todo jogador que tem, talvez, a inteligência tática, que eu também tenho minhas dúvidas se ele tem. Porque a partir do momento que o técnico vê um time porcaria em campo, tomando um laço de uma equipe aí menos qualificada, que é o Atlético Goianiense, que é um time bem montadinho pelo Barroca, mas eu tô falando em termos de estrutura, em termos de folha salarial, o Corinthians hoje, Sombra, na boa, é um dos elencos mais valiosos do Brasil na parte financeira, mas tecnicamente não é. Então, esses conselheiros que agora também estão putinhos com essa possível eliminação do Corinthians, vocês são coautores da montagem desse time. Mano, eu diria quando é aprovação de contas aí, vocês vão lá e passam pano pra eles. Oi, diga, Sombra. Acho que é uma diferença, não é valioso, é caro.
Caro. Não, sim, é aquele negócio, preço e valor, né? São coisas diferentes. Falou tudo, viu? Tem investimento e tem despesa. Investimento sempre tem retorno. Despesa é a folha do Corinthians, que paga e não tem retorno nenhum. E aí que tá, ô Quintino? Porque muitas vezes a gente ouve de dirigentes, olha, não dá pra contratar esse cara, porque esse cara custa caro. Sei lá, uns 800 pau por mês, 1 milhão. Mas geralmente um cara com esse valor é um cara que vem pra fazer a diferença. Aí os caras falam, não tenho dinheiro pra contratar, porque o salário dele é muito alto. Mas aí ele contrata 5 custando 200. Ou seja, ele gastou a mesma quantia em 5 mequetrefes aí. Então o futebol tem muito disso. E conselheiro tem uma grande responsabilidade também. Quando eles pegam as contas e aprovam, porque eles não estão nem aí pro bem do clube, eles estão aí pra chapa que eles representam, se eles gostam do presidente, se o presidente pagou uma rodada de breja no final de semana, aí eles vão lá e votam. Não, beleza, pô, quem não faz dívida, pô, a gente tá acostumado, empurra pra próxima gestão. Então o momento do Corinthians tá complicado financeiramente falando, mas eles vão ter que dar um jeito. Eles vão ter que se coçar pra arrumar essa casa aí. Porque eu repito, se não trouxer uns 3 ou 4 aí, a viola vai pro saco. Mas outra, a respeito vai, sem muletar, vai. Peraí, a respeito da... Peraí, Fala, Vieira. Marcão, Marcão, depois Vieira. A respeito da qualidade aí do elenco do Corinthians, a gente sabe que é limitado, mano, mas tava falando a respeito de arrogância. Você não acha, mano, que é o momento de engolir o orgulho e sair batendo de porta em cada clube e falar, gente, eu tô precisando de uma ajuda. Vocês não têm um encosto aí que vocês não estão usando aquele sofá velho de cada clube? Não, porque o Corinthians não precisa de refúgio, velho. Engolir o orgulho, mano. Ô, bacana, quem precisa desse tipo de refúgio é o Santos. O Corinthians não precisa disso, não. Eu queria te perguntar é o seguinte... Nós recorremos à base. Sem mureta, já foi a Copa do Brasil, mano? Já era, Vieira. Com esse futebol que tem apresentado, já era. Porque é o que eu falei. Inclusive, eu falei ontem no Estádio 97, eu não sei se todos aqui estavam participando do programa ontem, quando eu trouxe a informação que ele entraria, Sombra. Eu falei, Silvinho, eu vou te alertar. Você tá entrando novamente com Camacho e Gil no teu time. Falei, você vai fazer uma grande merda. Falei, você vai repetir esse esquema de 4-4-2. Ele usou, Sombra, um momento, teoricamente... deadline dentro da competição, que é a Copa do Brasil, que é um torneio eliminatório, para tentar fazer experiências. Eu falei, isso daí é um grande tiro no pé. Ele precisou pagar um preço alto, porque o Corinthians está praticamente eliminado da competição, não só pelo resultado em si, que é difícil você conseguir reverter sem tomar nenhum gol lá. E o grande problema, Sombra, é o futebol Corinthians é apresentado, não é convincente. O Barroca engoliu o Silvinho ontem. Isso. Engoliu o Silvinho ontem. Teve hora que ficou 2 minutos e meio tocando a bola, mano. Vai mudar o nome da escola de samba, vai mudar o nome. Não é mais Barroca Zona Sul, é Barroca Zona Leste, porque o Barroca engoliu. Ele engoliu mesmo. Engoliu, eu digo mais, essa situação da barriga do Barroca, mano. Não, mas essa situação, eu não sei se vocês estavam vendo o jogo ontem, vocês deviam estar vendo o jogo. Eu vi. Mas o Sombra, além do tiro, teve um lance aí no final do jogo, cara, que o Atlético tava tocando bola e colocando o Corinthians de bobinho, e cara, eles começaram a acreditar na jogada, falaram, vamos pra cima desse catado aí e vamos fazer o terceiro. E quase fizeram. O Cássio fez uma puta defesa e aí no escanteio o cara cabeceou sozinho na trave lá, pegou todo mundo. Se o cara não fosse fominha, né, mano? O cara que finalizou, se ele não fosse fominha e tocasse pro lado, era gol. Mas o Cássio foi bem. Cássio defendeu. O detalhe é o seguinte: o Mano gosta de falar do Santos, mas ele esqueceu que o time dele, na Sul-Americana, precisou de pouco menos de um tempo pra ser eliminado. Na Copa do Brasil, 27 minutos acabaram com as pretensões dele. Aí ele vai falar do Paulista. Quando pegou aquele time mais ou menos, foi indo. Na hora que pegou um time do mesmo naipe, né, que eu digo, da mesma grandeza. Mais ou menos é quem? O Santos, por exemplo, que a gente bateu na cara lá dentro da Vila? Nós jogamos com o time Z aqui, cara. Caiu até o treinador Corinthians também, o Fubango. Que fez essa escolha aqui, né? Botamos um time. Tem jogador que só tem um jogo no profissional do Santos, que foi exatamente jogou com o time B. Pera aí, cidadão, o Corinthians jogou com o time B na Vila e espancou o teu time. Não. Se jogaram com 3, 4 jogadores. Pega a escalação aí, o Comédia. 3, 4. Pega a escalação aí, o Mané. Porque o Santos ia enfrentar o Boca. O detalhe é o seguinte: um tempo nas competições de mata-mata, ontem, 27 minutos, foi o suficiente pro Corinthians estar eliminado. Um tempo na Copa Sul-Americana, que era de 6 jogos. Dançou naquele empate de 0-0 e hoje, ontem, melhor dizendo, 27 minutos, acabou. Acabou o sonho só na padaria. Ô, Ademir, deixa eu falar uma coisa, que de enfrentar o Dragão, eu entendo, fiz isso durante 11 anos. 11 anos enfrentando o Dragão. Não era tão Dragão assim. Não, o senhor só está exagerando. Não, é que solta fogo que eu tô falando. Ah, entendi. Outra vertente. Isso. Mas o nosso querido amigo, que eu amo tanto, de paixão, cara de joelho, ele pegou e falou o seguinte:
Vou dar o time pra você aqui, Silvinho. E aí deu aquela aula grátis, que é o aulão, né, que a gente fala. E colocou o Piton na lateral. O cara de joelho. Botou o Piton na lateral. Escalou. Naquela aula, escalou. Falou, Silvinho, você tá me ouvindo? Olha aqui, o Piton. O Piton foi a grande avenida do nosso amado e tão sofrido Timão, que realmente ontem eu passei uma noite difícil, como corintiano raiz, como o torcedor do estádio já me identificou. Agora, você quer dar um outro recado pro Silvinho ou você vai manter a tua dica do Piton na lateral? Por favor, cara de joelho. Não, mas o Ale, se ele tivesse me ouvido, ele não tinha feito a merda que ele fez, porque ele já teria jogado no 3-4-3 ou no 3-5-2, enfim. Ele jogaria com 3 zagueiros. Ô Ale, você sabe muito bem, o Lucas Piton, eu acho ele um bom lateral, mas ele na parte defensiva do campo, ele não consegue render. O Piton é um cara que ele não marca bem, e sempre foi assim. O Piton ele se destaca muito mais na parte ofensiva, quando ele joga de ala, do que ele tendo que fazer essa marcação. Ele toma a bola nas costas direto, ele vai pro abafo ali, ele não consegue ser contundente, ele não consegue ser eficaz, ele marca mal, enfim. O Silvinho, eu acho que ele errou grandemente quando ele faz esse esquema aí, inclusive com o próprio Fagner. O Fagner tendo que ter uma responsabilidade defensiva, ele não sobe, cara. O Corinthians ele fica aleijado na lateral, aí quem tem que fazer a jogada pela direita, ou é o Ramiro fazendo o cruzamento, ou é o Mosquito. O Corinthians não tem mais profundidade do Fagner jogando ali, porque o Fagner não tem mais pique hoje pra ir e voltar toda a bola. O Corinthians, ele muitas vezes, quando vai pra linha de fundo, ele perde a bola. E aí o Fagner fala, porra, tem que correr de volta esse campo inteiro. Correr aqui 45 metros, vou ter que voltar. Agora são 90 metros correndo que nem doido. Então o Fagner não sobe mais. Então o Silvinho agora ele tá querendo rever o esquema. Depois dele ter feito essa baita presepada e rifado o Corinthians dentro da Copa do Brasil, agora parece que ele vai rever o esquema e pode ser que ele venha com 3 zagueiros. Agora, você não vai falar o Corinthians acabou? Mas, mano, você fala tudo isso... Ok, sim. Mas talvez se espere um maior entendimento, talvez uma experiência maior de um treinador que vocês não têm. Sim, é limitado, assim, Sombra. Você vê o Silvinho à beira do gramado, ontem quando eu vi o Silvinho, ele com aquela cara toda... Tava assustado. Ele é todo... É uma mistura de assustado com elétrico... E, tipo assim, não sei o que eu tô fazendo. Ele tava perguntando pro auxiliar, teve uma hora que você vê ele olhando pro campo e falando pro auxiliar, meu, e aí? Sombra, eu me sinto à vontade para criticar o Silvinho, eu me sinto à vontade porque eu nunca fui favorável à contratação dele. Eu não vejo o Silvinho hoje pronto para dirigir um clube grande. O Silvinho hoje ele é um aprendiz de treinador. A campanha dele no Lyon mostra aí a trajetória dele. Em 11 jogos ele perdeu 4, empatou 3 e ganhou 3, cara. Então é uma situação que colocar um Silvinho hoje... Mano? Não é selo do Tite, ô Mota. Eu acho que esse negócio de começar a efetivar auxiliares como técnicos e achar porque ele ficou do lado do Tite, porque trabalhou lá com o Lancelotti, lá, sei lá, pô. O Carille deu certo assim, pô. Não, mas deu certo até certo ponto também, o Quintino. Mas quando, por exemplo, o Carille saiu do Corinthians, me fala uma proposta de um clube brasileiro que tenha ido atrás dele. Ninguém. Nenhuma. Então, cara, ele não foi um cara que convenceu. Agora falarem, mas o Silvinho é um cara identificado, mas o Silvinho é isso, o Silvinho é aquilo. Gente, não basta ter trabalhado aí com o Ancelotti, não basta ele ter trabalhado com o Tite, o raio que o parta. O Domênico é o maior exemplo disso. Ele trabalhou uma década do lado do Guardiola e não aprendeu nada. Mano, agora falando sério. Ademir, só uma coisinha. Um cara desse, com mais que ele tenha tido essa experiência, não tô descartando nem menosprezando. Se o cara souber extrair o melhor desses caras, alguma coisa você vai aprender. Mas, começa, com todo respeito, vai treinar um americano de Campos, do Campeonato Carioca. Vai começar a treinar. Ele treinou o Lyon, né? Mas tá errado o Lyon também na França. É um time grande. Ô, Ale, vai pegar com todo respeito aí o Metropol do Paraná, vai treinar um time pequeno do Nordeste. Ganha lastro. Não precisa nem ser o Metropol. Vai treinar o Curitiba. Mas o Curitiba é grande ainda pra ele. Acho que tem que pegar um time menor. Eu fiquei com a impressão do Portugal. O Silvinho parecia um garoto virgem na zona ontem. Ele tava sabendo. Agora, mas era isso que eu ia falar, Ale. Mas conclui aí que eu falo. Eu acredito muito no dom. Por exemplo, o Mota é um cara que não estudou, é um cara semi-letrado, mas tem o dom da comunicação. Semi-letrado? Tem o quê? O dom da comunicação. Não, eu tô te elogiando. Eu tenho diploma, viu? Coisa que você não tem, seu trouxa. Ele tem também. Ele comprou. Educação física. Comprou. Educação física. Até minha avó faz. Tomei até a vacina já. Agora, mas deixa eu falar, eu tô te elogiando. Mas tem gente que tem o dom
o dom da comunicação, como, por exemplo, o Marcão. Como tem carisma. Humano. Tem o dom, ele nasceu para aquilo. Agora, o Silvinho, se eu fosse escolher um caminho para um treinador, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas eu escolheria este caminho do Silvinho. Jogou bola, então conhece ali do métier, estudou, foi estagiário dos principais nomes e depois pegou um time que hoje o Lyon não é um time ruim, eu acho que não é um time ruim da França, mas não é uma potência do futebol europeu. O Lyon não é mais. Não. Então, eu escolheria este caminho. Tem gente que nunca jogou bola, por exemplo, e nem estudou e foi bom treinador. Eu escolheria este caminho, de jogar, de estudar, de ser auxiliar e depois ir para um time dirigir. Mas não sei se o Silvinho não tem o dom. De repente pode acontecer. Olha, só um instantinho, Ademir. É o seguinte, eu concordo com tudo que você falou, Ale, mas eu acho que ainda o Lyon é muito, porque é o seguinte, primeiro que a França não é uma liga tão competitiva e dentro da liga francesa o Lyon até tem uma representatividade. Ele é um estagiário, cara, ele tá começando, eu lembro, cara. O Muricy... E o Lyon quase caiu com ele. O Muricy, depois que ele trabalhou muito com o Tele, até dirigiu o Expressinho, o Muricy aceitou o Náutico lá, o Náutico tava arrebentado. O Náutico dentro de Pernambuco, ele não ganhava de ninguém à época. O Muricy virou sócio do Náutico, inclusive. Náutico, cara. Não que o Náutico é pequeno, mas o Náutico tava num momento delicado. Ô, mano, vem pra cá, Silvinho, com todo o respeito, cara. Então, pega um time mais modesto, vai treinar Série B, Série C. Aí, pô, o Muricy, né? O Muricy é um cara que não estudou. Não, o Muricy é um cara que não estudou, mas ele tem o dom. Sim, verdade. Dom. O Lyon hoje, ou pegar o campeonato francês, ele é o quarto do campeonato francês. O campeonato francês não é o campeonato império da Europa. Então, surgiu a oportunidade para ele pegou. Agora, pode ser que ele não tenha o dom. O Muricy tem o dom. E o Muricy nem estudou, entendeu? Chegando lá, né? Desculpa, mas só um detalhe, só um detalhe. Desculpa, Ademir. Só um detalhe. A tua palavra. Pode falar, Ademir, desculpa. Só um detalhe. Eu não sei se tem gente que joga contra o Silvinho lá, eu não vivo o dia a dia do Corinthians, mas ninguém avisa ele para ele não botar aqueles 3 volantes contra o Atlético Goianiense em Itaquera. Mas quais 3 volantes? Nenhum marcava. E repetir ontem, Camacho, vocês estão de brincadeira. Alguém tinha que avisar o cara. Ele não tá vivendo o dia a dia do Mas eu avisei ontem no programa, inclusive, mas ele insistiu no erro. Quintino, só pra gente fechar esse assunto, o cara foi contratado, ninguém pode chegar nele lá agora e falar assim, pô, o cara tá começando lá a vida dele de treinador no Corinthians e chega e fala assim, ó, você não pode fazer isso. Nossa, não, mas os auxiliares são do clube. Os auxiliares são do clube, estão com ele. Mas, Quintino, o que mais assusta, cara, não é só o Silvinho fazer isso. É o Silvinho fazer isso, era o Mancini fazer isso, era o Thiago Nunes fazer isso. Cara, esse Camacho, ele deve levar o videogame pra concentração. Ele deve ser o cara dos contatos pra pegar churrasco, sabe? Não tá bem. Os caras gostam dele, ele deve, exatamente, ele é o cara da churrasqueira. Ele é o cara da churrasqueira Mas exato. Não é possível, cara. Todo cara que passa ali, ele põe o Camacho ou de titular, ou o Camacho é o 12º jogador. É o parado meio campo, Quase isso. É isso aí. Que maldade, hein, Ale? Que maldade. Por aí, manchetes do Estádio 97 aqui na Energia.